A história de João Batista é uma das mais surpreendentes e fascinantes do Novo Testamento. Ele é o tipo de personagem que chama a atenção desde o primeiro momento. Antes mesmo de nascer, sua vida já estava envolvida em milagres, profecias e missões que mudariam o rumo da história da humanidade. João não aparece apenas como mais um profeta. Ele surge como a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o último mensageiro antes da chegada do Messias. Sua vida é tão marcante que, até hoje, desperta curiosidade, debates e uma profunda admiração. A história começa com Zacarias e Isabel, um casal idoso, temente a Deus, mas marcado pela tristeza da esterilidade. Isabel nunca conseguiu ter filhos e suas chances naturais já tinham passado há muito tempo. Aos olhos humanos, era simplesmente impossível. Mas Deus nunca se limita ao impossível. Em uma cena de tirar o fôlego, Zacarias, que servia como sacerdote no templo, recebe a visita de um anjo, Gabriel. A mensagem era clara e direta. Sua esposa dará à luz um filho e você o chamará João. Zacarias, pego de surpresa, duvida daquela promessa. E, como consequência, fica mudo até que a palavra de Deus se cumpra. Mas, a partir daquele momento, um dos nascimentos mais importantes da Bíblia é colocado em movimento. A curiosidade aumenta. Por que Deus deu tanta atenção ao nascimento de João? Porque sua missão seria única: preparar o caminho para o Salvador. E há outro detalhe fascinante. João Batista era primo de Jesus. Quando Isabel estava grávida de João, Maria, que também estava grávida, mas do próprio Filho de Deus, foi visitá-la. A Bíblia conta um momento incrível. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê João saltou no ventre de Isabel, como se reconhecesse a presença de Jesus antes mesmo de ver a luz do dia. Esse momento revela algo muito profundo. João Batista já tinha uma consciência espiritual da missão de Cristo, mesmo antes de nascer. É como se Deus estivesse alinhando os destinos dos dois desde o ventre materno. Anos se passam, e João surge no cenário público de uma forma que ninguém podia ignorar. Ele não vivia nas cidades, não se vestia como os outros profetas ou líderes religiosos da época. Pelo contrário, ele tinha uma aparência rústica, vestia roupas de pelos de camelo e se alimentava do que encontrava no deserto, como mel silvestre e gafanhotos. Ele vivia no deserto, buscando uma comunhão direta e sem filtros com Deus. João parecia estranho, talvez até um excêntrico aos olhos da sociedade. Mas era impossível não ouvi-lo. Sua voz ecoava pelo deserto da Judéia, chamando o povo a uma transformação radical: o arrependimento. Ele se tornou rapidamente conhecido como a voz que clama no deserto, exatamente como os profetas haviam anunciado séculos antes. E o mais impressionante: multidões vinham até ele. Homens, mulheres, soldados, cobradores de impostos, ricos, pobres, todos queriam ouvi-lo. João falava com uma autoridade que ninguém podia negar. Foi João Batista quem introduziu algo que se tornaria um dos símbolos centrais da fé cristã: o batismo. Seu batismo não era apenas um ritual. Era um convite ao arrependimento, à mudança de vida, a um recomeço. Ele mergulhava as pessoas no Rio Jordão, simbolizando a purificação dos pecados e uma transformação interior. A curiosidade se intensifica quando pensamos. Como um homem simples, vivendo no deserto, iniciou uma prática tão poderosa que até hoje é celebrada em todo o mundo. Isso mostra que João não era apenas um pregador. Ele era uma peça essencial no plano de Deus para preparar os corações para o que estava por vir. Entre todas as pessoas que João batizava, um dia se destacou de todos os outros: o dia em que o próprio Jesus veio até ele. A princípio, João se recusa. Ele sabia exatamente quem era Jesus e, sentindo-se indigno, diz: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Era a humildade de um homem que entendia seu lugar na história. Mas Jesus insiste, explicando que era necessário cumprir toda a justiça. João obedece, e então acontece algo extraordinário. Ao ser batizado e sair da água, os céus se abrem. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba,
e uma voz poderosa vinda do céu declara: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Naquele momento, a missão de João Batista se confirma diante de todos. Ele havia cumprido sua maior tarefa: preparar o caminho e apresentar o Messias ao mundo. Mas a história de João não é apenas sobre batismo e pregação no deserto. Ele também era um profeta corajoso diante dos poderosos. Quando viu o rei Herodes vivendo em pecado e praticando injustiças, como tomar ilegalmente a esposa de seu irmão, João não se calou. Ele o confrontou publicamente, algo que poucos ousariam fazer naquela época. Essa coragem despertou a fúria do rei e principalmente de Herodias, a esposa tomada por Herodes. O resultado? João foi preso, mas nem mesmo a prisão conseguiu calar sua voz. Suas palavras, seus ensinamentos e sua influência continuaram ecoando entre aqueles que acreditavam que ele era um verdadeiro profeta enviado por Deus. A vida de João Batista termina de forma abrupta e cruel. Por causa de um pedido feito durante um banquete, motivado pela manipulação de Herodias, João é decapitado e sua cabeça entregue em um prato. Uma morte terrivelmente injusta, mas não inútil. João havia cumprido seu propósito. Ele anunciou a chegada de Jesus, e suas palavras continuaram vivas, marcando gerações, preparando corações e inspirando fé por milênios. Então, por que a história de João Batista ainda nos fascina tanto? Porque João é um enigma espiritual. Ele é duro em sua mensagem, mas cheio de amor pelo povo. É solene em seu chamado, mas totalmente focado em seu propósito. É um homem simples em seu estilo de vida, mas profundamente poderoso em seu impacto. Sua vida desperta curiosidade porque mostra que Deus usa pessoas improváveis, estilos de vida improváveis e caminhos inesperados para revelar sua vontade. João não buscava fama, riqueza ou aplausos. Ele buscava apenas obedecer à sua missão. E é por isso que sua voz continua ecoando até hoje. No fim, João Batista foi a voz que preparou o caminho para a maior mensagem da história. Ele viveu para um propósito muito maior que sua própria vida. Sua história nos convida a refletir. Estamos preparados para ouvir a voz de Deus, mesmo que ela venha de um lugar inesperado como o deserto? Temos a coragem de reconhecer quem Cristo é, assim como João reconheceu? E estamos dispostos a cumprir nosso propósito, mesmo quando não entendemos todos os detalhes do caminho? João nos lembra que grandes missões começam com corações disponíveis e obedientes. E sua voz, aquela voz que clamava no deserto, ainda hoje convida o mundo inteiro a olhar para a verdadeira luz, Jesus Cristo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias incríveis como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima.